Sejam bem-vindos ao Melwood Pub, o local onde vamos falar sobre o Liverpool. Vamos falar de tudo, curiosidades, o momento do clube e também um pouco sobre os jogadores da equipe. Welcome, lads! Estamos de volta! Melwood Pub na área! Meus amigos, demorou, mas estamos de volta. Esta é a 10ª edição, estamos chegando a 2 dígitos de edições do nosso programinha mais querido sobre o Liverpool. Vamos falar de tudo um pouco neste programa, vamos falar de felicidades, tragédias e decepções. Vamos então fazer a nossa rodada de apresentações. Primeiramente, o nosso Milner, nosso faz tudo aqui, Cledi Cavalcante. Dê o seu oi pra nossa galera. De onde tu fala? De Recife, eu sou o Cledi Cavalcante, feliz demais de estar aqui novamente nessa marca histórica do Melwood Pub. E, olha, no final da tempestade tem um céu dourado aí. Frase de efeito. Vamos apresentar o nosso mito que está de volta. Celso Gabaldi está de volta ao nosso programa depois de algumas ausências. Tudo beleza, Celso? De onde tu fala? Beleza, rapaziada. Tô falando aqui de São Paulo e muito feliz por ter voltado agora, né? Maravilha! E também vamos apresentar o nosso outro mito aqui da mesa, Leandro Martins, o Leandricipédia. Faça a sua apresentação. De onde tu fala? O outro mito, até eu ia pro lado procurando. E aí, galera, eu falo de Poços de Caldas, Minas Gerais. Estamos aqui para mais um programa e vamos tentar fazer a melhor apresentação possível. Maravilha! E temos o nosso querido convidado, de novo, fazendo sua presença no Melwood Pub Podcast. Ele faz parte do Enfield Brasil, grande mito aí dos textos, do blog do Melwood Pub também, fazendo textos pro Enfield Brasil. Caio Marcos, por favor, se apresente. De onde tu fala? De São Luís do Maranhão, eu sou o Caio e calma, pessoal, não criemos pânico. Muito bem, palma a palma, não priemos cânico, já diria Chapolin Colorado. Chapolin Colorado diria. E esse foi o tema do vídeo, do comentário do Melwood Pub Pocket pós Liverpool e Crystal Palace. Realmente não podemos criar pânico neste momento, como já vimos nas nossas timelines. Então, vamos seguir o baile. Para abrir os nossos destaques, já que eu falei que falaríamos de tudo um pouco, eu vou então passar para os joguinhos que rodearam as nossas torcidas nos últimos dias. Momento da temporada. Para abrir, então, fazendo uma breve pincelada, até porque faz um bom tempo que nós tivemos a última edição, foi logo após o Merseyside Derby. Tivemos depois do clássico com Everton um empate em 2-2 contra o Bournemouth, aquele famoso jogo com a entregada de rapadura. O time vinha bem na sequência, conseguiu até, apesar de ter saído perdendo, virou para cima do Bournemouth e no final tomou gol de empate. Até eu falava no final da partida, quando estava 2-1 ainda, segura essa bola, pelo amor de Goku. Mas o time não segurou a bola, tomou gol depois de uma trocas na verdade. O time mudou de esquema repentinamente para segurar o jogo e acabamos levando o gol, que realmente foi complicado, o empate, gerando bastante decepção aí e revolta do torcedor do Liverpool. Depois tivemos aí o jogo contra o Stoke City, outro jogo que começou de forma terrível, um jogo bastante atribulado. O
Liverpool começou com um esquema completamente maluco, 3-5-2. O Klopp botou um esquema bem alternativo contra o Stoke City, visto que tínhamos vários desfalques, Coutinho e Firmino no banco. E aí no segundo tempo o técnico arrumou a escalação depois de um erro defensivo bárbaro ali, de posicionamento, que tomamos o gol do Walters. Aí veio o segundo tempo com gols do Coutinho, do Firmino, um show brasileiro, a nossa brasilidade. Caso você não tenha lido ainda a nossa crônica semanal do blog do Melwood Pub sobre a brasilidade do Liverpool, recomendo lá você ler lá em melwoodpub.blogspot.com.br. E os brasileiros resolveram a parada. Depois do jogo contra o Stoke City, tivemos o jogo contra o West Bromwich. Eu não assisti essa partida, portanto, o Celso pode nos trazer mais detalhes dessa partida. Bom, então, o jogo contra o West Brom foi aquele outro jogo que o Liverpool não jogou muito bem, né? Como foi no começo contra o Stoke. Ele achou um gol de cabeça aí do Firmino, né? Até foi uma assistência do Lucas, né? E foi no final do primeiro tempo ainda. Mas o Liverpool teve a chance de matar o jogo no finalzinho, né? Que o Moreno perdeu aquele gol lá sem goleiro no meio de campo. Mas foi mais um desses jogos que o Liverpool não jogou bem, mas levou os 6 pontos para casa. Mas só vale destacar aí que a gente fez Tony Pulis provado seu próprio veneno. Então, vale o ponto positivo. Contra futebol. Esqueci de falar dessa parte. Bom, e agora vamos direto ao ponto nevrálgico desta discussão. Liverpool e Crystal Palace, talvez aí o jogo que deu um earthquake, um terremoto no Liverpool, porque enfrentamos um legítimo futebol do Crystal Palace na partida de hoje, onde estamos gravando este programa, né? O Liverpool sofreu com um time que fechou a casinha e, claro, contando com um posicionamento defensivo péssimo, mais uma vez. O Lovren voltou a ser o Lovren de sempre, com aqueles erros de iniciante, assim, erros de posicionamento de iniciante. O time também continuou com a falta de sistematização da defesa, assim, um apoio completo, todo mundo fazendo sua posição. Não, todo mundo faz o que quer e não tem posição para guardar, o jogador para marcar. E isso é problema. Sempre que um tá saindo da jogada, tem que outro cobrir. E isso não acontece. E claro, o gol de bola aérea tradicional, não podia faltar. Gol do BTQ, lei do ex. Todo o carnê foi pago nesse jogo. Mais uma derrota. Mas eu vou falar mais pra frente, fazer um momento editorial sobre a situação do time, que eu já falei no comentário do Melwood Pub no YouTube e em vídeo. Mas eu vou, claro, abrir a discussão. Leandro, eu sei que tu gosta de abrir com escalação e tudo mais. Por favor, faça as honras da casa. Falando aqui sobre o time do Liverpool que entrou em campo, a gente entrou com o Mignolet, na zaga tinha Clyne, Matip, Lovren e Milner. E se não me engane, eu ia rapidamente a respeito da zaga, e foi a primeira vez que Lovren e Matip perderam um jogo juntos, iniciando uma partida juntos. Porque em alguns momentos um entrava depois porque estava lesionado, ou os dois não ficavam juntos, ou aconteceu alguma outra coisa que não coincidia de eles estarem juntos. E é aquilo, né? Basta ter alguma coisa assim de muito tempo para poder se desfazer, né? Então tinha isso e acabou se desfazendo hoje. O meio de campo tinha Can, Leivan e Wijnaldum, e no ataque tinha Firmino, Origi e Coutinho. Muito bem. O time estava bem dizer completo. Mas claro, não tinha muito o que fazer. Era um jogo propositivo contra um jogo reativo do Crystal Palace, com aquele famoso Park the Bus desde o início. Bom, Credi, o que tu tem a falar desta nobre e lamentável partida? Caros amigos daqui da mesa, realmente tentar exprimir o que foi aquela partida para mim foi terrível. Eu também estava trabalhando nesse jogo e a gente vê mais do mesmo, sabe? A gente novamente pecando por posicionamento e até mesmo erros individuais. Eu fico pensando, o que mais me entristece dessa partida foi o segundo gol. Não foi nem o gol que o Can perdeu, né? Eu não sei se ele, né?
que ele deu uma canelada ali, numa situação bem clara, e acabou fazendo falta depois. Mas a questão foi... Eu entendi a sua piada no canelada, tá? Olha aí. Oh! Poxa, fiquei feliz de ter alguém ter notado. Mas no segundo gol, certo? Você sabe, todo mundo sabe aqui, todo mundo que tá ouvindo sabe, até minha mãe que não acompanha o Liverpool sabe, Benteke é o alvo principal da equipe do Palace, certo? É o cara visado, é o cara para onde as bolas irão chegar, né? E ele já tinha feito um gol na partida. E aí, naquela fatiga na comemoração não, naquela cobrança de escanteio, a bola vai, né, atravessa e ele passa pelo Can, o Lovren não acompanha e ele cabeceia sozinho. Ou seja, ele passou por Can, que o Can podia combater ele, né, até por questão de força física, o Lovren por ser função dele, defender e tal. E a gente pegou o posicionamento. E se ele é o jogador-alvo do time do Palace, você tinha que ter uma marcação especial nele. Eu acho que era o mínimo. E a gente tomou aquele gol de forma infantil, né? E ilustrou o que aconteceu muito na temporada. Que a gente teve muitos pecados defensivos. Que aí não adianta a gente ter o melhor ataque se a gente, sei lá, numa partida que a gente faz 4 gols e a gente toma 3. Faz sentido. Então é algo a ser visto e ficou bem escancarado. E justamente numa situação em que a gente está numa reta final, né? A gente precisando somar pontos, não podendo perder nenhum. Os nossos adversários com jogos a menos, então virtualmente eles podem nos passar. E agora com essa derrota a gente fica a depender de tropeços, mas como o Maurício já destacou no vídeo pós-jogo e como a gente vai falar aqui, não é momento para pânico ainda temos pontos a serem disputados e eu ainda acredito. Vamos ligar o secador e vamos acreditar, que esse é o trabalho do torcedor. Nesse momento a gente precisa ser mais unido que nunca. Pois é, Caio, tua impressão da partida é parecida com a que a gente tem falado também? Exatamente como o Cleide acabou de falar, como vocês estão destacando. Eu não fiquei surpreso, para mim não foi... Eu também não assisti o jogo, assisti alguns pedaços aqui da partida, vi o gol do Coutinho, não vi os gols do Benteke, depois fui ver os vídeos, né, mas não tem nenhuma novidade, o time foi o mesmo time da temporada inteira, inconstante. O Liverpool ganhou 2 jogos fora de casa e perdeu em casa. Então eu lembro que lá no começo do campeonato, quando a gente ganhou do Arsenal e perdeu pro Burnley, saiu um texto no ESPN FC em que ele falava, eu não lembro bem o autor agora, mas ele que é uma montanha russa torcer pro Liverpool. E tem torcedor que ainda não entendeu isso, tem torcedor que ainda não compreende, e lá no Twitter hoje tava um vespeiro. O pessoal começa xingando o Klopp, Klopp isso, não sei o que, e sacou se tivesse ficado. Fora Klopp, todo tem mundo que trazer sabe, o Benteke, todo mundo sabe. Pois é, venderam o Benteke pra ficar com o Origi, calma. Sem falar. Nós vamos pra Europa League! Nós vamos pra Europa League! Começou isso aí, cara. O UEFA Europa League, com esse futebol, nem o UEFA Europa League vai jogar. É incrível. E volta Markovic. Trocas pesadas. É incrível, porque o final de semana onde o Markovic marca um gol, aí já começa. Nossa, é um bom jogador aí, tá emprestado, ó, marcando e jogando e voando no poderoso Hull City. Acabou de linha reta. Isso é uma carência absurda. Como o Maurício falou hoje no vídeo, o Guardiola não vai ganhar nada a temporada inteira no City também. Teve uma temporada inteira e errou bastante, gastou 100 milhões na zaga dele. E a gente também errou no planejamento. Só um time que pode ser campeão. Nós temos 12 pontos para disputar. Se a disputa pelo título está aberta, com Tottenham e Chelsea, o que falar desse G4, né? Das nossas pretensões, e os outros times também estão no mesmo bolo. Ninguém é perfeito ali. Tem time que só empata em casa, tem time que não ganha clássico. Todo mundo tem seus defeitos. Agora a torcida aqui brasileira
não são todos também, né? Mas grande parte está torcendo como se torce para os times brasileiros aqui. A gente quer que o Klopp seja campeão de tudo na primeira temporada dele, e a cobrança tá muito grande, como o pessoal não entende que é assim mesmo, a temporada foi inconstante e vai terminar inconstante. A gente pode ganhar os 4 jogos? Pode sim, pode perder, pode empatar. E como o Cledi falou, agora mais do que nunca nós temos que estar unidos, ligar o secador e bola pra frente, né? Vamos pensar agora no Watford e esperar que os rivais tropecem. Claro que as pretensões de ir para a Champions League são maiores, mas temos que pensar já em concluir a temporada bem e já se planejar para a próxima. Exatamente. E olha, eu estou deixando claro aqui para quem está nos ouvindo que a gente não está tirando a razão de ninguém ficar irritado. Acho que todo mundo aqui ficou irritado com o resultado. E principalmente quem estava assistindo ficou realmente irritado, porque você viu uma coisa que acontece com frequência, vai lá e acontece de novo. Ninguém está errado em ficar com raiva, não. Eu fiquei com raiva também, mas é o que é o que a gente vem buscando aqui. A gente tem que ter uma certa racionalidade nas nossas coisas, porque não adianta só emoção, gritar que eu mandar o Klopp embora. Isso não se resolve nem no Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. É raro se iludir com 2 vitórias fora, né? Que o Firmino decidiu os 2 jogos ali, fez 2 gols e já achar que vai ganhar, desmerecendo o Crystal Palace. E interessante também que o Leandro falou que é a primeira vez que o Liverpool perde com Matip e Lovren na zaga. Foi também a primeira vitória do Sam Allardyce jogando em Anfield. Isso é um mau caráter, nasceu com o olho junto. Com certeza. O torcedor o torcedor brasileiro, ele é uma mistura de empolgou com quebra tudo, né? Diretoria Jim Carrey. É isso, cara. Mas de extremos, né? Não é de meio termo e de pensar a situação de forma normal, assim. Ponderar as coisas, não é de ponderar. É de agir, pensar e agir só. Nem é pensar, é sentir e agir. É porque, tipo, você tem um momento, assim, na hora no calor do momento, na hora que você tá com raiva, você fala qualquer coisa. Ninguém tá tirando a razão. É compreensível. Tá extremamente compreensível. É compreensível, mas depois que a cabeça esfria, você não vai ficar puta a semana inteira. Quer dizer, tem gente que fica, mas depois que você se acalma um pouquinho, toma um copo d'água, ou para alguns toma um copo de cerveja, dá uma esfriada na mente, né? Bota os pés para cima, começa a racionalizar, você tem que ver o contexto, todo o contexto da coisa. E você não pode exigir que o Klopp, na sua segunda temporada, quer dizer, que é uma temporada e meia, bem dizer, e ele já faça milagres. Existe um crescimento e exige uma curva, né? Uma curva ascendente do que ele está fazendo com o clube, inclusive não só dentro de campo, mas em vários aspectos. Ele anda junto com a filosofia do clube e da diretoria. Então, eu acho que realmente é paciência. Não vou condenar. A gente vai aqui criticar quando ele erra, como esse jogo ele errou também. Acho que vocês vão concordar comigo, porque em parte vem daquela discussão de ele não ter contratado, mas aí eu também entendo que eu acho que negócios feitos na janela de verão, que é inverno aqui, são mais assertivos do que contratar numa temporada rolando. Então, normalmente são soluções paliativas e dificilmente você vai encontrar barganhas ou jogadores que se encaixem rapidamente no contexto do clube, na velocidade que o clube está indo, e a Premier League que não para, né? Com a sua própria Premier League e com seus próprios jogos, e além das 2 Copas e os outros jogos mais. Então, você tem que olhar o contexto todo. Você não pode só analisar friamente, fora Klopp, perdeu pro Crystal Palace, vergonha, é obrigação. Esse negócio de obrigação me irrita, nossa senhora. E uma coisa que eu lembrei aqui, que a gente falou antes já, que é o conceito do checkpoint. Vocês estão lembrados disso, né? Com certeza. O conceito do checkpoint. O Klopp chegou, foi para 2 finais. Na temporada seguinte, a gente não quer menos que isso, né? O torcedor seja basicamente igual.
no mínimo igual. E você sabe que futebol não é bem assim, não é FIFA e as coisas estão feitas com calma. Tem que olhar a perspectiva e olhar o contexto como um todo. Eu queria só pegar esse gancho de trabalho, de longo prazo, de trabalho com paciência. O caso do Mônaco, Leonardo Jardim, ele passou também por dificuldades no Mônaco. Sim. Ele montou um grupo com um certo tempo e o Mônaco está numa semifinal de Champions League. Outro exemplo, o próprio trabalho do Klopp no Borussia Dortmund. Ele precisou de 2 temporadas para levar o time a algum lugar. E outro exemplo que eu ia citar, mais perto do... E o Klopp já levou a gente a algum lugar. Exatamente. Com uma Eu ia citar também o trabalho do Maurício Pochettino no Tottenham, porque se destacaram o que ele está fazendo lá. Sim. E todo mundo Perfeitamente. fica... Ele tá mantendo o nível do clube. Todo mundo menospreza o Tottenham, mas se continuar menosprezando o Tottenham, vai tratorizar daqui a um tempo, seguindo esse trabalho. Sim, Já está, né? Já está tratorizando, né? já desde 2015 até 2017, se somar todos os pontos na Premier League, o Tottenham é o que mais somou pontos nesses 2 anos. Hoje é o melhor time Eu cada da vez Inglaterra fico em futebol. Eu cada vez fico com menos argumento de fazer piada com o Tottenham, porque tá dando... Eu tô menos embasado pra fazer piada com o Tottenham, porque o Tottenham realmente tá jogando demais. Só aquela bola. O futebol é do histórico do Tottenham, se tu olhar, procurar, então não é muito surpresa pra mim. Eu ia falar sobre a piada que não pode morrer a respeito do Tottenham, é a de que freguês bom é freguês temido. Então, freguês fiel. Essa não pode morrer. Não, mas o Tottenham tá numa crescente e tal, mas toda vez que chega em Anfield pede a benção, então que continue assim. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Você pode vencer a Premier League, tanto que todas as vezes que você chega aqui, você perca. Tudo bem, a freguesia, tá muito bem. Ela tem que continuar. Pois é, É a única coisa que do Tottenham eu admiro demais. Tô admirando bastante. Ô Celso, tu ainda não falou as tuas impressões da partida, por favor, deixe o que tu viu do jogo do Liverpool contra o Crystal Palace. Foi mais um jogo patético, né? Entre todos, não só do sistema defensivo, como o time em geral não jogou muito bem. O ataque não funcionou muito bem, né, com o Origi, por isso estão tantas pessoas no Twitter falando mal dele, pedindo pro Benteke voltar, porque o Origi não jogou muito bem hoje, porém, né, não foi só ele que não jogou bem. E a gente, hoje o time pagou o preço, né, era um jogo muito complicado, entre todos os times pequenos que iriam nos visitar nessa temporada, o Crystal Palace era o mais, né, que mais dava medo pra gente. Até pela história, né, que o Crystal Palace sempre complica a vida do Liverpool, aí teve aquele 3-3, a despedida do Gerrard, temporada passada também perdeu em casa, mas, né, foi mais uma derrota boba do Liverpool que, né, se complica sozinho. Eu não deixei exatamente aquilo que eu pensei claro a respeito do jogo, porque eu preferi dar a escalação e deixar vocês falarem um pouco, porque eu fiquei magoado, porque eu sou uma pessoa sentimental e Hashtag chateado. Hashtag chateado. Não tem nada que tire mais o meu humor do que o Liverpool perder. Eu tenho aquele final de semana como algo que é destruído a partir do momento que o Liverpool perde. Eu vou estar rindo, vou estar tentando passar um clima mais descontraído, mas no fundo eu vou estar querendo mandar todo mundo tomar naquele canto e chutar alguém. No caso do Liverpool hoje, algumas coisas me irritaram. Posicionamento do Lovren, eu não acho o Lovren ruim. Eu já falei outras vezes aqui que o problema do Liverpool não é a falta de capacidade técnica dos defensores. Como também eu já falei que o nosso problema defensivo vem desde o ataque. Desde quando perde a bola, todo mundo já tem que saber o que tem que fazer. E a gente peca muito nisso. No caso do Lovren, a falta de capacidade de se posicionar foi terrível. Ele sabia onde era para evitar. Ele tinha total condição de entender que o alvo principal, como já foi dito aqui, era o Benteke. Todo mundo do Liverpool sabia que era o Benteke. Mas no momento que a bola foi pro Benteke, ninguém sabia onde estava o Benteke, basicamente, porque ninguém foi para onde estava o Benteke.
a expressão que o Mignolet fez a partir do momento que ele tomou o segundo gol foi a expressão que eu tive na hora. Porque ele olhou, abaixou a cabeça e fez um sinal de negativo. Porque, velho, tinham 10 jogadores do Liverpool na área e 5 do Palace. Os 10 do Liverpool não conseguiram impedir que um cara do Palace tocasse na bola. E o Edir falou sobre o que a gente tenta ser racional, a gente tenta levar as coisas além do sentimento, e sim, a gente tenta mesmo, mas a gente tenta falar aqui com o coração, mas também falar com a razão. A gente não tá aqui só para passar a mão na cabeça do Liverpool, não, o Klopp é perfeito, não, o Liverpool é perfeito, não precisa de ninguém e tá bom do jeito que tá. Não é assim também, mas a gente também não tem que ser desesperado. Não é, perdeu um jogo em casa pro Palace e tá fora da Champions League. Não é assim também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Origi no ataque foi uma coisa que não funcionou muito bem hoje. Especificamente hoje não deu muito certo. Ele não conseguiu ficar muito bem com a bola, mas quando ele tentou trabalhar mais a bola, ele até conseguiu uma outra jogada boa. Só que, num total, ele não foi tão bem. O fato voltando aqui ao que ele disse, sobre a gente falar com o coração, vocês que escutam, vocês têm que pensar que a gente também sofre. A gente também é torcedor e, além de tudo, a gente tem que postar sobre o jogo. No Twitter a gente tem que estar falando. A gente tem que estar vendo o time jogando de maneira medíocre, muitas vezes, e a gente tem que falar de uma forma que aquele que não está vendo o jogo, ele tem que entender o que a gente tá querendo dizer. Por exemplo, a bola foi para a lateral, temos tantos minutos de jogo e os times estão bem ou estão mal. Assim, o Liverpool tá jogando mal, o Crystal Palace tá vindo pra cima com tudo. Muita gente no Twitter esquece completamente a função de informar e acaba tendo uma discussão ou outra. A gente viu hoje também, teve algumas discussões, mas não percebem que nesse momento em especial de informar o outro, a gente também tá sofrendo. Porque eu percebo que ficam reclamando. Não, mas vocês defendem muito o Klopp. Não, mas vocês não reclamam de ninguém. Não, mas vocês estão protegendo o time inteiro. Bem, cada um aqui tem o seu perfil pessoal, né? Se a gente quiser xingar, a gente xinga no nosso pessoal. A gente fica recebendo reclamação, joga fora o Origi e traz o Benteke, porque o Benteke fez 2 gols. Ok, o Benteke está bem no Palace. Mas quem o Palace tem, foi o Benteke? Assim, eles têm um cara de muita técnica e eles vão jogando a bola nele, vai batendo, uma hora entra. E se for pra comparar o Liverpool com o Crystal Palace, eu prefiro nem torcer pra nenhum time da Premier League. Foi meio triste, né? Foi meio depressivo, né? Foi. Mas olha, o seu sentimento é compartilhado por todos nós, porque realmente a gente tem que falar quando tá indo bem com nós e a gente tem que criticar quando deve ser criticado, né? E certas coisas a gente tem que saber separar também. Tem coisa que a gente fala, aqui todo mundo tá à frente de alguma página que administra e que a gente fala sobre o Liverpool, né? E querendo ou não, são posturas diferentes. Por mais que a gente esteja irritado, a gente tem que separar as coisas, porque a gente tá vendendo a imagem do clube que a gente gosta, não é verdade? E se a gente passar a fazer discussão que pode ser evitada, sabe? Acaba que a gente não dá uma imagem muito boa. Não tô nem falando do clube, eu tô falando da torcida, sabe? Fica uma situação chata, sabe? A torcida só reclama, a torcida não apoia, a torcida só briga. Principalmente, as torcidas brigam até entre si. Vê que coisa maluca. E aí fica confuso, né? A briga em si. Pois é, então... E o objetivo do Melwood Pub é justamente ao contrário, né? O contrário, unir. A gente tá aqui justamente para unir. Exatamente. E até a filosofia do nosso clube, que ninguém vai andar sozinho, tá? Vai todo mundo junto. E vamos enfrentar a tempestade e vai chegar lá nos dias de glória. Então, se a gente tá aqui até hoje, é prova disso. E eu acredito que tem gente aqui que torce pro Liverpool há muito tempo, até mesmo quando se entendeu por gente, já tava torcendo pro Liverpool. Então... mas como a gente tá sendo sincero, a gente tá falando do nosso coração de torcedor,
que desagradou. E o Leandro falou por todos nós aqui sobre a decepção que foi essa partida, esse balde de água fria que a gente acabou tomando, né? E eu sei que... Eu vou falar assim da partida mesmo, sabe? Eu acho que o Klopp mexeu muito errado, sabe? Eu acho que até por não ter tanta opção. O banco da gente parecia o Sub-23, cara. Mas... Deixa eu falar rapidinho o banco aqui pra quem não viu ou quem não lembra. O banco a gente tinha Karius, o Alexander-Arnold, o Alberto Moreno, o Grujic, o Gomes, o Woodburn e o Brewster. Que é o jovem de 17 anos. Brewster, olha aí. Sim, segundo o nosso amigo Sérgio, a gente vai ouvir muito falar dele. OpenEnglish.com. Mas olha só. Deixa eu falar. Mas o banco era Sub-23, né? Tirando o Moreno, era Sub-23 completo. E o Karius, tirando ele e o Karius. Mas o Karius tem 23. O Karius tem 23 ainda. 23, eu acho. Não, mas é que a questão... Não, mas é só Sub-23 pela idade mesmo. Só Sub-23. É só pela idade. Porque o Moreno tem 24. Então, sobre... É importante você dar chance pro pessoal novo, né? O pessoal do novo pegar ritmo de jogo e tal. Mas a situação do jogo não favorecia a nenhum deles, porque é complicado você lidar com um jovem jogador, porque num jogo desse ele pode ser queimado de uma forma tão severa que pode realmente ser um marco negativo para a carreira dele e para o psicológico dele. Porque todo mundo que é novo não tem a maturidade, todo mundo amadurece de uma forma diferente ou em tempos diferentes, certo? E você olhar para uma situação do jogo como foi esse do Crystal Palace, que a gente tomou a virada, e você olhar para o banco e não que eles não possam ser solução para o problema, mas uma pressão maior para eles também. Pressão maior para eles, e é mais difícil que eles correspondam, até pela falta de experiência, sabe? Faltou realmente, nem sequer o Sturridge estava no banco de reservas, que querendo ou não ele é um pouco mais rodado, né? Tá machucado para variar. Machucado para variar, né? O Sturridge lesionado de novo. Como disse o nosso amigo Leandro, há quem acredite o Sturridge lesionado, jeito. consigo me lembrar do Nate Diaz dizendo I'm not surprised, motherfuckers. Só isso. Abrindo um parêntese aí pra lesão também, tem uma grande chance de que o Henderson não volte para essa temporada, e aí abre mais uma vaga. Acho que por isso que o Grujic tá sendo mais adicionado no banco de reserva, justamente por isso, tá começando a abrir uma vaga, e sem o Henderson tem que ter mais alguém ali, tem que achar mais alguém ali no elenco do Liverpool. O que o Edi falou sobre a pressão, né? Os jogadores jovens, eles entram com uma intenção de dar mais gás, de entrar com tudo, e o Grujic levou um cartão amarelo por causa disso, uma falta no ataque, uma falta totalmente sem necessidade. Ele tomou um amarelo à toa, então pode ter a ver isso aí que o Edi falou. Leandro, também tem uma questão importante, que é por exemplo, o Grujic já fez uma boa pré-temporada, né? Já jogou no time principal. Sim, fez aquele gol de cabeça contra o Barcelona. O Karius, o Joe Gomes e o Alberto Moreno já tem uma certa experiência. E num jogo desse, cara, perdendo em casa pro Crystal Palace, tu jogar um jovem daquele pra estrear, principalmente o atacante, o Brewster, ele quer... Qual é o sonho de um jogador que vai subir pro profissional? Entrar na primeira partida, fazer um gol da vitória, e ele não ia resolver nada ali. Então não tinha opção pro ataque, né? O Klopp não podia mexer ali, e talvez tenha, por isso também o pessoal tá falando que ele mexeu errado, mas ele ia mexer aonde? Ele ia queimar o jogador, jogar ele numa fogueira, um jovem, né, que tá primeira vez relacionado para um jogo. Tem essa parte também. A questão da errada é porque ele realmente fez acho que foi mais um 6 por meia dúzia que ele fez ali, e era o ponto que eu ia chegar, porque os três entraram e não tiveram nenhum impacto, ou seja,
Não querendo dizer que eles não jogam bem. O Grujic e o Arnold, a gente já elogiou pra caramba o Arnold por aqui, né? E eles têm muito a provar ainda pelo Liverpool. É uma perspectiva muito boa pro futuro. O Alberto Moreno, a gente sabe. O Moreno não, porque o Moreno é realidade, né? O Moreno já é uma triste realidade. O Arnold vai assumir essa titularidade muito em breve. O que o Klein jogou hoje, foi te contar. É incrível o quão mal ele foi hoje, o Klein. Ele não ganhou uma do Townsend. Uma. Ele jogou bem contra o Stoke, mas acho que foi a primeira vez que eu vi ele jogando bem regular. Não, eu só ia falar que ele realmente tá bastante regular, mas regular nem sempre é uma coisa boa. Você jogar jogar bem regularmente é uma coisa, mas você tá fazendo jogos no mínimo discretos. E tem, como o jogo de hoje, ele não... Nota 6. Foi pra esquecer. O jogo de hoje foi uma nota bem baixa. Tem um lance dele, acho que foi logo no começo, que ele tentou driblar acho que foi o Kelly, até o Martin Kelly, né, que era do Liverpool, que foi uma criança driblaria, eu conseguiria, pelo menos, pra colocar o pé na bola, do jeito que ele colocou. Porque ele tentou driblar totalmente duro, sabe aquele atacante tipo o Lambert? Bem, tipo Finazzi. Tipo Finazzi. Então... O Mário Gomes, não fala do mito travadão na minha frente, não. Puta! Jefferson Feijão. Chico Pezão. Vai lá, Celso. Então, ele tentou fazer um drible que acabou tendo algum motivo de piada aí nas minhas mentions, né, do Twitter. Muita gente reclamando do Klein, né, ainda mais por causa desse drible aí. E, né, quem sabe ele volta a jogar bem como ele jogava antes. E também o Klein, ele nunca ganhou uma cartinha informe no FIFA, né? Nesse, pelo menos. Ora. Parece que temos muitas coisas contra você, Sr. Klein. Ai. Sr. Klein, hoje você tem competição, né? Antes você não tinha, não, mas hoje tem uma sobra. Eu acredito que para a próxima temporada a gente não deva contratar um lateral direito justamente para fazer o Klein se coçar, porque eu acho que o Arnold é o futuro, realmente. Eu também acho. O Arnold ele é o lateral para tomar a posição do Klein, e o Klein vai ter que se coçar muito. Lembra que no começo da temporada chegou o Karius e ele tomou a posição do Miovel e o Miovel se coçou. E o Miovel hoje está muito seguro e melhorou muito. O Flanagan também retorna de empréstimo. Exato, o Flanagan também vai retornar, e o Flanagan vai querer recuperar o espaço perdido. Ele jogou alguns jogos, não foi muito aproveitado nesse empréstimo, mas ele vai querer tirar esse atraso. Sobre as outras posições a gente discute, mas eu acho que o Arnold ele tem tudo para assumir essa lateral direita. E o Flanagan, o Red Cafu, né? Ele já era uma das maiores promessas, e o Arnold conseguiu ter um maior destaque, assim, assim, a gente consegue enxergar uma curva de projeção para o Arnold ainda maior do que a que teve no Flanagan. O Flanagan, eu acho que parece que se perdeu um pouquinho no meio do caminho. Não vamos deixar de acreditar nele. Né? Ficou muito tempo lesionado. Exato, mas é xodó da torcida, né? Vai que ele desperta. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Aquela boca dele que nunca fecha, eu gosto. Parece o Rabicho. O Rabicho? Isso é... igualzinho. Que barbaridade. Mas aí, tipo, o Arnold pode jogar na ala, ele jogar na lateral, né? Então, assim... O Arnold pode jogar até na função do Lalana, né? O moleque Exato. é versátil. Eu gosto de jogador polivalente. É o novo Milner, né? É o Milner. E bom, eu vou pro meu momento ali que eu queria fazer o editorial, né, após o jogo. Eu não pude deixar de observar que, conforme o resultado se aproximava do 2-1 como resultado final, muita gente no Twitter já começava: oi, sumida pra UEFA Europa League. Oi, Europa League. Nós não vamos pra Champions League. Nós não estamos sem chances de ir pra Champions League. Hoje perdemos a vaga. E por aí vai, já começa por aí. O Origi hoje jogou mal, de fato. Eu queria destacar a atuação do Coutinho, que jogou maravilhosamente bem hoje, dentro do caos que foi o time.
E claro, também vi gente dizendo: nossa, devolva o meu Liverpool, como o nosso time vai sair do buraco. E aí eu vou começar. Primeiramente, com relação à situação da Champions League, nós não estamos fora ainda. 4 jogos pro final, são 12 pontos. E foda-se que os outros times estão com jogos para cumprir ainda atrasados. Eles podem perder. E o City tem o United, e o United tem o City. E por aí vai, que eles têm mais jogos importantes pela frente. Isso não quer dizer que a sequência deles seja mais difícil do que a nossa. A nossa sequência ela é muito difícil justamente pelo nosso histórico. E nós temos pela frente o Watford, que vai nos dar muito trabalho, o Southampton, que vai nos dar um tremendo trabalho, depois o West Ham, que vai ser carne de pescoço jogando em Londres, e para finalizar o Middlesbrough, que provavelmente vai ser melzinho na chupeta. Provavelmente é um time que vai estar provavelmente, mas a gente sabe como funciona, mas o né? Middlesbrough vai estar rebaixado, vai estar fazendo aquela pelada, maravilhosa pelada com o Liverpool, tenho quase certeza disso. E eu acho que tu dizer que o time não vai pra Champions League é muito pessimismo, é muita corneta da pessoa, me desculpem. Eu entendo que foi uma reação absolutamente natural após uma derrota traumática como essa, mas não justifica tamanho pessimismo, porque se tu olhar, são 4 jogos que o Liverpool teoricamente pode se considerar uns jogos bem acessíveis, bem consideráveis as chances de nós vencermos, com alguma margem, inclusive, caso a gente jogue o nosso melhor. Em 12 pontos, se a gente conquistar 12 pontos em 12, a gente vai para a Champions League, não interessa apontar os jogos dos outros. Teoricamente, nós dependemos ainda de nós. Isso, nós sempre vamos depender de nós. Os resultados paralelos terão de ajudar. Sim, terão. E ainda sobre a situação de Champions League, eu vou repetir mais uma vez. Eu não falo em Europa League antes do final da Premier League. Nós estamos na briga pela Champions League. E se nós não formos à Champions League, não é o fim do mundo. Por quê? Nós não jogamos nenhuma competição europeia nesta temporada. Na temporada passada nós tivemos a Europa League e fomos à final. Nós temos elenco bom o suficiente para chegarmos a uma final de Europa League, sim. E se nós jogarmos a Europa League, nós vamos entrar para chegar na final. Nós temos condições. É claro que o elenco ele precisa melhorar. E não é ficando fora de todas as competições europeias que o nosso elenco vai melhorar. Você que cobra reforço, não faz nenhum sentido você dizer que ou é Champions League ou é nada. Ora, se a gente for para a Europa League, a gente tem alguma perspectiva de contratar alguns jogadores decentes. Ir para a Champions League é muito bom, mas não vai resolver o nosso problema por completo, porque nós precisamos nos manter neste nível. O problema é esse numa liga como a Premier League, que não tem 3 times em condições de disputa igual como pode ser que se considere em algumas outras ligas. Por exemplo, na Alemanha tem o Bayern e mais outros. É uma salada de frutas e qualquer time pode passar além do Bayern. Na Espanha tem Real Madrid e Barcelona, mas lá está sempre Sevilla e Atlético. Com raras exceções, esses times não vão à Champions League. Enfim, ligas que são muito garantidas os times. Os times são praticamente sempre os mesmos. Na Itália, ultimamente, tem ido Roma, Napoli, Juventus e, sei lá, Inter, às vezes. O Milan não tem ido ultimamente, mas às vezes vai uma Sampdoria, etc e tal. A Itália também é muito previsível, mas a Inglaterra não. Numa temporada vai United, Arsenal, City e Chelsea, mas numa outra temporada o Chelsea não vai. E na outra vai o Tottenham. E numa outra pode ir, sei lá, numa pode o Liverpool. Entende? A Premier League ela é muito nivelada, muito difícil e é muito complicado de se manter no mesmo nível e ir para a Champions League tantas vezes seguidas como o Arsenal conseguiu. É uma façanha que o Arsenal conseguiu, de ir 20 anos. Sempre em quarta. Sempre em quarta, ainda que sempre em quarta, eles estão indo à Champions League todo santo ano. E dessa vez eles não devem ir. Muito dificilmente eles vão à Champions League nessa temporada. Mas a questão, adianta a gente classificar para a Champions League e tentar tentar atropelar um planejamento, ou a gente seguir o curso natural das coisas e a gente ir seguindo o planejamento conforme está escrito? É isso. E sobre dizer, devolvam o meu Liverpool, hoje é uma vergonha. Vocês conhecem a história do Liverpool nos anos 90?
Eu vou ler para vocês que estão nos ouvindo. Primeira temporada dos anos 90, lá, temporada 90-91, antes de se transformar em Premier League. Fomos vice-campeões. Foi a última vez que o Liverpool foi vice-campeão nos anos 90, já no primeiro ano. Depois, vejam se não é coincidência, ou pelo menos é uma semelhança muito séria com atualmente. 91-92, sexto. 92-93, primeiro ano da Premier League, sexto de novo. Olha só o que veio depois, em 93-94, oitavo. Não lembra o time do Liverpool nos últimos 5 anos? Depois, 94-95, quarto lugar. 95-96, terceiro lugar. 96-97, quarto lugar. 97-98, terceiro lugar. O Liverpool estava no nível do Arsenal, atualmente, em comparação e uma analogia. Daí 98-99, sétimo lugar. Olha, voltamos ao patamar antigo. 99-2000, quarto lugar. O time foi completamente irregular nos anos 90. E, olhando a questão de títulos, a equipe do Liverpool ficou sem ganhar absolutamente nada entre 1995-96 e 2000-2001. Isso dá 5 temporadas seguidas sem ganhar título. O Liverpool, ao final desta temporada, igualará esta marca, que anteriormente isto só havia acontecido no final dos anos 60 e início dos anos 70. É isso que eu queria dizer. Não é uma exclusividade de hoje, é um ciclo. O Liverpool passa por um ciclo difícil, assim como passou no final dos anos 60 após ter ganho a Liga, ganhar a Copa e ganhar mais uma vez a Liga e também as Supercopas da Inglaterra. Depois da tempestade vem a bonança. Depois de ter passado 5 anos sem ganhar nada, o Liverpool passou o rodo nas Copas Europeias, voltou a passar o rodo na Liga e nas Copas da Inglaterra. Os anos 90 foram a ressaca de uma década de 80 fantástica. E os anos 2000 foram muito bons, mas foram parecidos com o que foram os anos 60. Uma década de bastante mistura de boas fases com más fases. E eu acredito que o clube está se encaminhando para uma boa fase. E o futebol é feito de ciclos. Ciclos. O Liverpool tem condições financeiras de se reerguer. Tem sim. O Liverpool não é um time quebrado. Já teve a ponto de quebrar. E não é de um dia para o outro, como aconteceu com times que foram comprados por endinheirados, porque é muito diferente. Você pegar um time como o Chelsea, que estava estável num nível abaixo, o City também, estável num nível abaixo, o Paris Saint-Germain, um time estável a nível abaixo, e tu despender dinheiro a rodo nesses times. Não é a mesma coisa de tu pegar um clube que estava a um passo de falir e ter que recuperar financeiramente o clube para aí sim poder ter capacidade de investimento. Veja só a comparação. Faz muito sentido você dizer que nós não podemos dar um passo maior do que a perna. E tem muita gente que acha que a gente tem que fazer isso, de dar o passo maior do que a perna, de sair gastando endoidado, porque não vai resolver o problema. Ele pode acabar criando outros problemas. Esse é o problema. O time tem que ir passo a passo, sem se desesperar. Portanto, não há motivo para a terra arrasada, por todos esses argumentos que eu trouxe. Não há motivo para a terra arrasada, nem um pouco. Quem está fazendo terra arrasada precisa abrir os olhos e avaliar a situação de forma mais calma. Não há motivo para perder a cabeça. Tem 4 jogos e se nós não formos para a Champions League, nós temos a Europa League, que é melhor do que não ir para nenhuma competição europeia. Porque quem deseja a gente fora de competição europeia, naquela situação, se não for para ir para a Champions League, eu não quero jogar nada. É para fechar as portas. Pura e simplesmente. Falei o que eu tinha que ser falado. O Maurício fala de maneira tão bonita que eu queria que ele fosse meu despertador. Deixa eu acrescentar sobre isso. Falam muito, né, que a Europa League não é importante, mas você não para pra pensar que se você vencer a Europa League, você ganha uma vaga pra Champions. Então, tipo, pelo menos nisso, se você for analisar pra você que não aceita a Europa League, não, eu não jogo a Europa League. A Europa League é campeonato B. A Europa League é a Sul-Americana da Libertadores. Mas se você parar pra pensar que
que essa Sul-Americana da Libertadores pode te levar para Libertadores, talvez você deva olhar com menos arrogância para a competição. Afinal, é uma competição europeia. Você vai estar na Europa, você vai estar viajando pela Europa, e para um elenco muito jovem, ter uma experiência na Europa é muito bom. Seja Champions ou seja Europa League, vai fazer com que a garotada viaje e vai ver como é que são os outros estádios, vão ver como que é o clima nas outras cidades, como que é a torcida, como que o estádio faz barulho, como que não faz também. É sempre bom, experiência é experiência, né? Porque na nossa última Champions, não era todo mundo que já tinha jogado uma Champions League. Isso complica, você fica um pouco sem saber muito como agir. E o nosso técnico também não tinha. Então, tipo, ele não tinha muita experiência. Então aí, nesse caso, eu acho que o Klopp é o cara para levar a gente tanto para Champions, como fazer com que a gente faça uma boa competição. Porque eu não tô falando que, mas se o Liverpool for para a próxima Champions, ele vai ganhar. Não, se o Liverpool for para a próxima Champions e dar o máximo de si e chegar o mais longe, aonde for possível, para mim já tá ótimo. Porque, a princípio, a gente não espera que o time vai ganhar. A gente vai torcer muito para que o time vá ganhar. Em 2005, não era todo mundo que acreditava que o Liverpool ia ganhar. Aliás, em 2005, ninguém acreditava que o Liverpool ia ganhar. Sim, se você falar hoje, não, eu acreditava, tal. Sim, se você é torcedor, você acreditava. Mas se você vê um outro torcedor qualquer que não tinha afinidade com o Liverpool e sabia qual era o time do Milan, ele já ia pensar, logicamente, não tem como. Mas esse time tá entrando pra perder. Não, tomou 3-0. Agora que não tem como mesmo. Mas mas vocês vão viver de uma final. Eu conheço uma menina que é torcedora do Chelsea, e ela falou, vocês sempre vão viver com aquele gol roubado do Luiz Garcia. Vocês sempre vão viver com uma final cagada. E isso foi o que ela disse, uma final cagada. E vocês nunca vão ter algo parecido. Ok. A gente nunca vai ter uma virada parecida. A gente teve uma partida incrível contra o Borussia e foi uma grande virada. Não, a gente não, vocês não vão conseguir dar a volta por cima. O Maurício mostrou. Já aconteceu isso antes. E a gente deu a volta por cima. É uma questão de tempo para que o ciclo se repita. E é uma questão de tempo para que o ciclo se repita e com fé em Deus o United vai para baixo. Assim, e não podemos esquecer que o Liverpool tem 3 Europa Leagues em sua história. Quem acha que o Liverpool não deve jogar é um time tradicional nessa competição, conhece a competição, então... Rapidamente falando sobre isso. Acha que o time não deve jogar Europa League, que a Europa League não é importante, mas sempre na hora de contar os títulos, conta com a Europa League. Aproveitando que vocês estão falando isso, acho que o ouvinte do Meld Pub agora vai ter muita coisa para pensar, assim, a gente faz aquela provocação amistosa, que a lição que a gente pode tirar disso tudo é que a gente tem que parar de analisar as coisas superficialmente, porque superficialmente você vê pouco. Eu aposto que muita gente que critica não teve o trabalho que o Maurício teve de ir a fundo pesquisar o histórico do clube nos anos 90, para você entender que existe um ciclo, não é um ciclo bom, é bem verdade, longe daquelas glórias que permearam nos anos 70 e 80, mas é um ciclo, certo? E nesse tempo todo tiveram gestões diferentes, tiveram técnicos diferentes, né? Tiveram pensamento diferente que até então não bateram como deveria, como a gente espera, né? Porque todo mundo espera um time vencedor, um time campeão. Aposto que até o torcedor do Crystal Palace quer que ele vença, então é completamente normal, na verdade. E a gente existe isso de você só analisar pela superfície, só analisar o jogo, até questão de você assistir um jogo e você só olhar para o resultado, ou para quem fez gol, aí você chegar e dizer, é o mesmo Liverpool de sempre,
Você sabe qual é o Liverpool de sempre? Você falar o Liverpool de sempre, você no máximo fazer o Liverpool dos últimos jogos ou das últimas temporadas. Mas não estou querendo criticar ninguém. Geralmente quem fala isso tem um apanhado de mais ou menos uns 5 anos e vai dizer o Liverpool de sempre. Porque é o de sempre entre esses 5 anos. Não é o Liverpool de sempre entre 100 anos. Desses aninhos assim que eu tô torcendo. Tipo, eu torço há 3 anos, então eu vou falar o Liverpool de sempre baseado nesses 3 anos. Aí, alguém que torce pro Liverpool há 10, 15, 20 anos, esse alguém pode ter uma opinião maior. Ou alguém que pode torcer há 1 ano, mas que estuda aquilo sobre o clube, sabe o que tá falando, é diferente de que alguém que fala assim só da boca pra fora, sem saber muito bem o que tá dizendo. Eu acho que isso acho que é até reflexo de cultura, sabe, Leandro? Que a gente está num momento em que as pessoas falam de assuntos de qualquer teor, assim, seja política, seja futebol, seja religião, mas falam sempre de uma forma superficial. Ninguém se aprofunda. Não para ninguém, porque eu estou generalizando e isso não é certo também da minha parte, mas muita gente, principalmente muita gente que opina de forma acalorada, sabe? Eles não se aprofundam naquilo que estão falando. E futebol parece que tem aquela mantra de que você não precisa de muito para entender futebol, né? Você tem a sua opinião e futebol não se discute, né? Claro que discute, gente. É por isso que a ESPN tem 50 bate-bolas aí. Mas isso não é o caso. O caso é que você pode realmente ser um torcedor de 1 ano, que você conheceu o Liverpool ano passado, ou você ter conhecido ele há 15, 20, 25, 30 anos, não sei. Mas é o quanto você está comprometido em se interessar por aquilo. Você conhecer o seu clube. São 125 anos de história. Quantos jogadores já passaram? Quantos técnicos já passaram? Quantas reformas aquele Enfield já passou para estar nesse tamanho todo hoje, né? E é o apelo que a gente faz aqui. Eu acredito que eu estou falando por todo mundo. E vamos sair da superfície, vamos entender melhor as coisas e vamos entender o que está sendo feito hoje. Que hoje existe um trabalho. Hoje existe um trabalho bastante promissor se você comparar os últimos anos. Porque é uma administração que está arrumando a casa, está investindo em sua estrutura administrativa, está em estrutura física também, não é? Contratou... Na parte física... Pode falar. Só uma questão, acho que dá a possibilidade de aumentar mais ainda a Enfield. Inclusive, se houver uma classificação. Era isso que eu ia falar. Uma classificação para Champions League, isso se facilitaria. Da última vez que eu li, que se fala, né? Da última vez que eu li a respeito, foi o então CEO da gente, o Ian Ayre, certo? Que ele falou que no momento não é viável em termos financeiros, né? Porque o retorno disso ia demorar um pouquinho mais, mas o que foi feito hoje, a ampliação do estádio Enfield hoje, o Enfield tá uma beleza. Além da capacidade, ele tá muito bem mais atrativo, tem muito mais recursos, sabe? Deu uma revitalização naquela área ali, que você já viu meio que uma ponte, entre aspas, até o Stanley Park. Então, não é só aquele negócio, você sair da superfície, você vê os benefícios que aquilo traz, não só em termos de vai ter mais gente para assistir, não é isso, você vê o investimento como um todo, você até tem uma revitalização da cidade. Exatamente, até pro próprio bairro, né? Com as lojas em volta e tudo em volta, assim, você dando uma melhorada, você deixando mais bonito, o local mais reformado, você consegue também gerar mais renda para as pessoas que trabalham em volta do estádio, para as pessoas que vendem coisas na porta do estádio. Então isso é bacana sobre também. Isso, só um exemplo para comparar o que vão fazer em Detroit. O pessoal, eles vão realocar
os times de hóquei e de basquete de Detroit pro centro. Geralmente eles fazem esse movimento para as periferias, lá nos Estados Unidos. Até no futebol isso é comum. E eles vão realocar para o centro, uma cidade que é fantasma, que entrou em falência, inclusive. E essa ida para o centro vai buscar justamente isso, a questão de dar renda, revitalizar a cidade como um todo. E acho que é interessante essa questão de tu ajudar a reavivar a localidade que se acerca de um estádio como o Anfield, por exemplo. E tu aumentar essa capacidade dele e tudo que o entorno dele também é muito importante, porque não só vai gerar renda para as pessoas ou para o clube, mas também aumenta a interligação que há da cidade, dos moradores com o clube e também com o estádio. Pode continuar. Isso faz também com que as pessoas invistam nessa área, porque se você parar para pensar também, a parte turística pode acabar aumentando com isso, né? Porque as pessoas vão vir, vão passar algum tempo em Liverpool, vão assistir alguns jogos, mesmo que não torça pro Liverpool, assiste um jogo do Everton, assiste um jogo de uma divisão inferior, e isso pode ajudar também, porque vão ver, que tal a gente ir pra Inglaterra? Mas a gente vai pra onde? Não, a gente vai pra Londres, Manchester, Liverpool. Mas a gente vai fazer o que em Liverpool? Não, o estádio do Liverpool tu não viu como é que ele tá agora? Tá bacana, que tal a gente dar uma passada lá? Não, a gente vai. Tem isso também. E tem um parque do lado, né? O Stanley Park, que o livro já fez com que, passa por aqui pra ir pro parque, tá ligado? E você fala, tá uma beleza, tá muito bonito essa reforma do Anfield. Eu achei, não sei se é a opinião de todo mundo, mas eu achei fantástico, velho. Eu achei maravilhoso. A visão também do Anfield com o Goodson Park, aquela famosa foto que a gente sempre vê. Uma hora ou outra sempre o Liverpool acaba postando, principalmente em clássico, quando tem um derby e tal. É uma coisa bacana. A gente vê que os estádios continuam com aquele clima antigo, mas ele não deixou de se modernizar. Ele tem aquele clima mais de tempos atrás, como já diria meu pai, e vem ideia moderna. Então ele consegue trazer uma beleza e ele consegue manter aquele estilo clássico dele ainda. Só fazendo aqui um parêntese, já que o assunto compridou um pouco, essa análise do Maurício e a do Leandro, parabéns, né, pelas duas análises, ficaram excelentes. E a do Maurício foi uma análise, a minha eu só falei. Sim, tu deu uma pincelada, né? Mas e eu só fui pegando o vácuo, né? Logo atrás, assim. E é um dos objetivos aqui do podcast, né, e das páginas do Liverpool também, fazer o quem está ouvindo agora, ou quem visita as nossas páginas, buscar um pouco conhecer a história do clube, né, e deu vontade. Eu aqui participando com vocês, mas ouvindo a análise dele, senti vontade, sabe, de procurar conhecer um pouco mais, e com certeza acho que isso vai fazer sentido para muitos torcedores também que estão ouvindo, vão querer ter essa vontade de ir atrás, ver, poxa, os anos 90, os anos 2000 aí do clube, história dos últimos 20, 30 anos, pra gente não pensar que tá tudo acabado hoje. A gente às vezes pensa no imediato, né? Tem gente que acompanha de 2012 pra cá, ou de 2010, e não conhece esse ciclo, né, que o Liverpool sempre passa. Então achei interessante e queria parabenizar, né, pela bela análise do nosso meu amigo Maurício. Valeu. Olha aí. A gente sempre fica feliz quando a gente encontra um torcedor do Liverpool, a gente vê que uma pessoa nova, se tornou um torcedor do Liverpool. E fica a dica também para todo mundo que conhecer uma pessoa nova. Se o Liverpool tá em boa fase e atrair o torcedor, não fica chamando aquele cara de modinha, não. Tente ensinar para ele o que é o Liverpool. Tente ensinar para ele a história do clube. Se ele vir por moda ou não, você fez sua parte. Você, como torcedor, você tem que abraçar o novo torcedor. Você não pode ficar só maltratando ou esculhambando o cara porque o cara... menosprezando o cara porque o cara tá chegando agora. Eu conheço gente que torce muito recente. Eu tenho a minha esposa ela passou a torcer pro Liverpool graças a mim. Eu tenho orgulho disso. Hoje ela tem uma camisa do Firmino.
E eu tenho mais orgulho, porque é oficial. Ela Leandro Ela quis fazer Martins Firmino. Tem a cara do Leandro do Roberto Firmino. Eu sei que ela comprou foi aquele sentimento de conterrâneo, porque eu tô doido pra comprar no Firmino só porque ele é lagoano, material que nem eu. É por isso mesmo, a esposa é lagoana, então o Firmino é uma coisa que ela queria fazer. Mas nisso, você tem a oportunidade de atrair o torcedor pela história do clube, por tudo que o clube tem que fascina você. Ah, não, mas eu amo o Liverpool. O Liverpool tem um hino sensacional, a maior música já feita pelo homem. O Liverpool tem um estádio que é incrível. Sai o Neville Colony e olhar aquela torcida cantando é uma coisa que em poucos lugares você vai conseguir sentir. Eu coloco o Neville Colony. Uma amiga minha teve a oportunidade de estar lá naquele jogo Liverpool e Leicester, onde a gente venceu por 1-0 com o gol do BTQ. O nome dela é Gabi, um beijo, Gabi. Ela teve lá e ela sentiu isso. Ela disse que era algo fora do comum, e pela maneira que ela falou, ela me passou a impressão de que era a mesma coisa de estar vendo o nascimento de um filho. Foi a primeira vez que ela esteve em Enfield para ouvir o Neville Colony cantando com a torcida, e foi algo para chorar desesperadamente, e a gente pode passar isso. A gente pode passar isso para um torcedor que está chegando agora. Se ele está chegando, abraça. Não tente expulsá-lo, porque a gente vê muito isso. A gente vê muita diferença nas torcidas. Ah, não, mas ele só torcia porque o Suárez estava no Liverpool. Só torcia porque tinha o Fernando Torres. Ah, não, mas ele só torcia porque tinha o mito Peter Crouch. Beleza, ele torcia por causa de determinado jogador, mas eu acredito que todo mundo começou a torcer por causa de um determinado jogador. Eu comecei a torcer por causa do Gerrard. E não é porque o Gerrard se aposentou que eu parei de torcer. Então, a gente tem que começar em algum momento, né? Então não atrapalhe quando alguém começar. Olha, perfeitamente. Porque a gente tem que... humildade, cara. Não pode ficar com prepotência. Eu sou torcedor raiz, torcedor Nutella. Isso não existe, cara. Existe todo mundo no mesmo barco, todo mundo... Só você dizer, pô, eu torço pro Liverpool, você torce pro Liverpool, pô, vamos torcer junto, cara. Não é isso, não é essa a ideia de torcer. Se não for assim, eu realmente tem outro nome pro que eu faço, não é torcedor. Porque o que eu entendo de torcedor é a gente veste as mesmas cores, então a gente tá junto nessa. Essa é a palavra de torcedor. E, fortalecendo a mensagem, saiam da superfície, pesquisem, façam o dever de casa que nem o nosso amigo Maurício fez. Então, conheçam esse clube maravilhoso, essa muita história. Você sabe quem é o Ronnie Moran? Você não sabe. Se você não sabe, vai procurar, cara. 49 anos de clube. Ele deu quase metade da história do clube. Então, já é o primeiro passo você começar a conhecer mais o clube, né? Que infelizmente ele nos deixou recentemente, deixando muita saudade, né? Um mito, e é isso aí. Saiam do raso, se mergulhe de cabeça nessa beleza que é o Liverpool Futebol Clube e Athletic Grounds. Eu ia falar justamente sobre o meu pub, porque o Maurício faz algumas análises e conta a história do clube, então se você quiser aprender um pouco mais, é só visitar o blog, que está sempre sendo dito alguma coisa sobre alguém que você talvez não conheça, aí você pode aprender um pouco mais. Bom, hora de a gente trocar o disco, mudar o assunto. Acho que agora o assunto é mais sério e o Caio tá aqui não por acaso. E, por favor, Caio, depois da vinheta, vamos falar então de Hillsborough. Siga-nos no Twitter, @MelwoodPub. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/MelwoodPub. Curta, compartilhe, comente, seja o nosso colaborador. Pois é, então, Caio, por favor, traga a nós tudo o que você tem a nos trazer para trazer um pouco, não só falar da história de Hillsborough, mas tudo que você tem aí para nos não só de informação e tudo mais, mas, por favor, traga tudo que você tem de Hillsborough aí pra nós, pra gente abrir também o debate.
Como vocês já sabem, grande parte da torcida também conhece a história da tragédia de Hillsborough, né? Foi exatamente há 28 anos, exatamente não, porque já passamos um pouco da data, mas completou-se 28 anos da tragédia. E na fatídica tarde de 15 de abril de 89, 96 torcedores do Liverpool morreram no estádio de Sheffield, né, fazendo aquilo que eles mais gostavam, né, fazendo o que mais amavam. E foi causado por um acúmulo de torcedores nas entradas ali para o setor que o Liverpool tinha determinado para a partida, né? E a polícia acabou liberando portas de saída, né, nas laterais, e um aglomerado ali de torcedores fez milhares de torcedores, né? Causaram aquele fluxo grande ali na pequena arquibancada, né, que ficava à esquerda da transmissão da TV, e os torcedores que estavam ali próximo das grades acabaram sendo esmagados, torcedores, homens, crianças, senhoras, mais de 700 pessoas ficaram feridas, mas esses 96 torcedores acabaram deixando uma marca triste na história do nosso clube. E como o Leandro falou também, antes de começarmos a gravar, dá uma certa dor no peito quando se fala de Hillsborough, né? Quando a gente conhece um pouco da história de Hillsborough. E a polícia, né, na época, a imprensa, parte da imprensa, né, culpava os torcedores, acabaram noticiando que os torcedores estavam embriagados e acabaram causando tumulto. E logo um ano após a tragédia, o relatório oficial do governo, né, o famoso relatório Taylor, foi publicado, e ali ele falava que os acontecimentos, continuaram afirmando que os acontecimentos foram culpa dos torcedores, e durante muitos anos, esses 28 anos, até hoje, a torcida do Liverpool, os familiares dos que nos deixaram, né, lutaram e lutam por justiça. E em 2011, pela primeira vez ali, alguém do parlamento inglês foi participar da cerimônia em Anfield no dia 15, e a solenidade, né, de Hillsborough, que todo ano tem no estádio, todo ano acontece ali no estádio. E o Andy Burnham, que era um oficial do parlamento, teve presente e teve a palavra, né? Estava ali entre as pessoas que iam discursar durante a cerimônia, e acho que logo no início ele falou pouco, e a torcida começou a gritar por justiça, começou a clamar por justiça, e o Anfield lotado se levantou e começou a gritar. Eu vou até deixar o link lá no post quando sair no Twitter desse vídeo, que é emocionante. Eu acho bom também os torcedores verem um pouco disso, dessa história, desse fato que acabou sendo um marco para toda essa história que cerca Hillsborough, que cerca essa tragédia dos 96. Sim, e seria bom também que qualquer pessoa visse, né? Nesse caso, exatamente, essa tragédia em particular. E ele... Assim, acho que qualquer tragédia, né? Seria bom que todo mundo se conscientizasse. Então, ele tinha a palavra, e sempre que ele tentava recomeçar, a torcida, os gritos ecoavam ali em Anfield, gritos por justiça, familiares emocionados ali gritando, todo o pessoal que estava lá no palco, né, para falar, todos emocionados. O próprio Burnham fica meio... ele se emociona e concordando o tempo todo com a torcida do Liverpool. Então, a partir daí, 2011, 2012, as investigações intensificaram, né? E no ano passado, o júri concluiu, né, com base em um inquérito novo,
sobre o caso, que a falha foi do policiamento. Tinha até saído um inquérito em 2012, se não me engano, dizendo que tinha sido um acidente e tentando ainda forçar outra história, mas o painel independente de Hillsborough sempre lutando ali, os familiares sempre lutando por justiça, conseguiram, né? Nunca desistiram dessa luta e limparam o nome dos familiares. A justiça veio, os gritos de justiça alcançaram seu objetivo aqui nessa história do clube. E no ano passado, somente no ano passado, em 2024 24 de abril de 2016, saiu esse terceiro inquérito já concluindo, né, que a falha foi do policiamento. Até o próprio comandante, que na época mentiu, teve que mentir para o relatório Taylor, admitiu no ano passado, quando um advogado conversou com ele, chegou a admitir que a abertura da porta lateral é que foi a real causa, né, da morte desses 96 torcedores. E é difícil contar essa história, é difícil ler. Eu fiz uma pesquisa para fazer um post lá no Enfield Brasil. Não consegui fazer tudo que eu queria, porque às vezes a gente para e se emociona e não consegue dar sequência, né, para o trabalho que está se fazendo. E aqui, de novo, eu consigo falar um pouco, paro e me atrapalho, porque toca muito a gente. Como o Leandro falou, dá um aperto, dá uma dor, e todo mundo sente isso. Mas o bom é que o bem venceu, né, no final. Mais uma vez, as famílias conseguiram o seu objetivo, né? Todos conseguiram alcançar a justiça. Ainda que depois de 28 anos, depois de muito tempo, a justiça foi feita. Tardou, mas não falhou. Exatamente. Olha, alguém vai acrescentar alguma coisa agora? Não? Então, essa história, ela me emocionou sempre que, somente quando chega na época, né, com todas as homenagens envolvidas, e eu cheguei, não acompanhei, né, porque eu não sou torcedor há 28 anos, eu acho, nem 28 anos eu tenho, mas acompanhei essa reta final, que aí eu vi essa questão da justiça sendo feita, né? Dos verdadeiros culpados terem sido apontados sem redundância, sem amenizar a história. E as pessoas entendem, como é que isso pôde acontecer naquela época? Porque existe um contexto histórico. Porque o hooliganismo naquela época era pesadíssimo. Era um problema muito recorrente da Inglaterra como um todo, né? Que era um problema difícil de ser combatido, desses torcedores violentos que tiravam a segurança das pessoas, né? E para evitar certas violências, a solução à época, uma das soluções na época, foi colocar alambrados, né? Alambrados que realmente separavam a torcida do campo, né? Para evitar a fúria de violências contra os jogadores e tal. E com todo esse incidente, né? Incidente não, foi um acidente, foi algo assim que, né? Eita, que o cara fica logo. Essa história realmente mexe, mas foi um erro. E qual foi a amplitude desse erro? Quando a gente está num espaço, né? Quem está entrando nesse espaço não entende o que está acontecendo de verdade lá dentro. As pessoas só queriam entrar para ver o jogo. E por conta desses alambrados, que era uma forma paliativa, não era uma forma real de acabar com a violência dos hooligans, e as pessoas foram pressionadas contra essas grades. Foi daí que se deu as mortes e os milhares de feridos. Os milhares não, as centenas de feridos, né? E a partir daí que foi repensado muita coisa, porque sabe que soluções paliativas não resolveram o problema do hooliganismo e acabaram criando
acabaram acarretando um acidente. Claro que ninguém teve essa intenção, mas foi o que aconteceu. E a partir daí aconteceram mudanças reais, né? De questão de justiça, das punições serem mais severas e também o remodelamento do futebol na Inglaterra. Sim, o remodelamento do futebol como um todo. E hoje o que a gente vê, né, eu estou sentado na primeira fila, a 3 passos os jogadores estão jogando e eu não tenho nenhum impedimento para chegar até ele. Já é um reflexo na partida contra o Crystal Palace, o Coutinho inclusive caiu no colo dos torcedores. Sim. Muito que mudou, na verdade, foi a questão do hooliganismo ter saído de dentro dos estádios e ter ficado apenas na rua. Isso foi a grande vitória dessa mudança que aconteceu. Claro que o contraponto é a questão que até muitos torcedores do Liverpool reclamam, que é a questão do encarecimento dos ingressos e a elitização do esporte. Isso é uma coisa que tem aumentado muito até no Brasil, para fazer um paralelo, mas toda essa situação é emblemática, porque de um lado tu tem, claro, os problemas que o contexto histórico, mas do outro tu também tem o fator humano, do erro humano, o erro da polícia, e eu também quero destacar toda essa história que a justiça também realmente ela funciona, e eu como futuro jornalista, eu acho que é também uma forma de reflexão para quem vai fazer essa função na sua vida, porque o grande porta-voz dessa história, que foi sim o jornal Inominável, que vocês sabem qual é o nome, ele foi o responsável por difundir toda a mentira da história e tá pagando o preço por fazer um trabalho ruim, por ter feito um trabalho ruim, e não entra mais no Anfield, não entra mais em Goodison Park e não entra mais em outros vários lugares na Inglaterra. Tem vários clubes que recentemente também anunciaram que esse jornal não pisa mais nas dependências destes clubes. E é isso. Muitas coisas mudaram de lá para cá, e a minha reflexão que eu tenho a trazer é justamente essa, que quem faz um trabalho mal feito, caso da polícia na época e caso dos jornalistas e do diário que fez toda a cobertura, dá em coisa muito triste, muito ruim. E quando o trabalho é feito de forma muito ruim e muitas vezes tendenciosa, é isso que dá. Dá tragédias e muita injustiça acontece. Mas uma hora a justiça ela tem o seu preço cobrado e pago. Então é isso que eu tenho a dizer. Mas assim, e também a história de Hillsborough tem na ESPN um documentário. Acho que fica também a dica para quem tem o Watch ESPN. Dá para procurar lá e tem lá o documentário, já recentemente passou na ESPN. Seguidamente passa nos domingos na ESPN aí o documentário sobre Hillsborough. Acho que para quem quer saber um pouco mais sobre a história, até ainda não assisti, mas eu pretendo uma hora assistir. E acho que fica a dica também para quem está interessado em conhecer mais. Bem, como o Caio já disse, eu fico bastante tocado com isso, porque eu me coloco na posição da família. São 28 anos para você conseguir provar que seu filho não é responsável pela morte de mais 95. São 28 anos colocando na sua cabeça que o seu filho, que era só uma criança, ele não morreu porque as pessoas não estavam nem aí. Eram 28 anos para ter uma justiça, para você ver que houve sim um erro, mas o erro não era do seu esposo, não era da sua esposa, não era do seu pai, da sua mãe, não era do seu filho. O erro foi de outra pessoa. 28 anos entalado na garganta, onde todo mundo falava
que a culpa era dos torcedores. Não, foram os torcedores que fizeram isso. Não, os torcedores forçaram, a polícia não tinha como segurar e acabaram entrando. 28 anos de piadas. Porque a gente, independente de qualquer tipo de rivalidade que eu tenha com o Manchester United, eu nunca abri minha boca para fazer alguma piada com a tragédia que eles tiveram com o avião. Eu nunca tive a capacidade de fazer algo assim. O Liverpool, na época que o Manchester United sofreu a tão famosa tragédia, onde perdeu boa parte do seu elenco, o Liverpool, além de ter sido jogadores ao Manchester United, ele pagou todas as contas do clube por 3 meses. Quando a gente fala de Hillsborough, a torcida do Manchester United ela faz piada por vários momentos. Até hoje ela tem músicas que depreciam esse acontecimento do desastre. Até hoje, assim, em classes contra Liverpool e Manchester United é cantado isso, e eu acho isso terrível. Não tenho nem palavras para definir o asco que eu sinto, que nós sentimos aqui, né? E isso não é porque é o Manchester United. Como eu disse, a rivalidade ela vai até certo ponto. Não é porque é o Manchester United. Poderia ser o Brasil de Pelotas. Se você faz uma coisa dessa, você tá errado. Cara, porque você não tá falhando como torcedor. Hoje teve uma situação dessa em Criciúma. Criciúma e Chapecoense se enfrentaram e o torcedor do Criciúma fez um cântico depreciando a tragédia da Chapecoense. São coisas que não dá para você entender. Você não tá falhando como torcedor. Você tá falhando como ser humano. Não é ser humano. Essa pessoa não tem nem que viver em sociedade, cara. Que é isso? Porque se você não é capaz de ter empatia à dor do próximo com relação a isso, porque tá entre as maiores tragédias do futebol. E é muito recente ainda. Mesmo se fizesse 100 anos. A maior tragédia do futebol inglês. Exatamente. Mesmo se... passaram 28 anos, poderiam ter passado 1000. Você não tem o direito de tocar nesse assunto. Porque são 28 anos no momento, onde perdemos 96 crianças, mulheres, homens, e eles deixaram família. Aí você imagina, você tava no estádio fazendo uma música, chamando a torcida daquele clube de assassina, e a família tá escutando isso. Eu acho que não é uma coisa que você deva fazer ao próximo. Então, se você faz piada, independente de qual time você torce, independente de qualquer que seja a tragédia, se você faz piada com isso, meu querido, saiba que você está extremamente errado. Por outro lado, Leandro, vale ressaltar também a grandeza do Everton. Do Everton e de outros clubes, mas eu falo mais do Everton pela luta que também sempre eles estiveram ao lado do Liverpool. Acho que uma das homenagens mais bonitas para Hillsborough, né, para esses familiares, foi uma, se não me engano, em 2015, que o Goodison Park todo cantando uma música em homenagem, e entraram 2 crianças ali, uma com a camisa do Everton e outra do Liverpool. E agora, recente também, baniram aquele jornal das suas dependências, até porque dessas pessoas que morreram, muitos tinham familiares que torcem pro Everton. A cidade é azul e vermelha, não tem... Tinham maridos que talvez tivesse esposa que torcia pro Everton, ou filhos que torciam pro Everton. Então, sempre o Everton andou junto do Liverpool, sempre caminhou junto nesses 28 anos, e vale destacar a grandeza dele com essa parte, sempre carregando essas chamas que o Liverpool acendeu, e nunca deixou o Liverpool caminhar sozinho também. Eu já ia destacar isso, que o legado que isso trouxe, né? A união, a tragédia que uniu a cidade, né? Que, ao contrário do Manchester United, não vou falar de todos os torcedores também, não vou condenar todos, né? Tem gente boa também, apesar do mau gosto, mas são 2 times rivalíssimos, é uma das rivalidades mais antigas do futebol,
né? E em meio a essa tragédia, né, as duas torcidas se uniram de tal forma que hoje não tem como elas se separarem mais, certo? Virou realmente uma família só, onde você vê os torcedores, os dois indo juntos para o estádio, você vê os dois prestando as mesmas homenagens, certo? Aos 96, que normalmente numa família de Liverpool, né, tem-se uma parte torcedor do Everton, tem uma parte torcedor do Liverpool, que a rivalidade vai até certo ponto, porque quando a rivalidade ela deixa de ser saudável ou humana, se você não está mais sendo torcedor, você não está mais sendo humano. Então é maravilhoso ver como a união, apesar de que veio de uma coisa tão triste, né, tão terrível para a história do futebol, não só da cidade, mas os reflexos que isso trouxe, né, não só a modernização do futebol, assim que eu posso dizer, né, se eu dizer o termo certo, mas também as coisas boas que vieram disso, né, que a gente tem que, se puder tirar alguma coisa boa disso, é que há assim, um respeito muito grande nos entornos de Liverpool, na cidade de Liverpool, entre os torcedores de Liverpool e Everton. Algo muito importante também é nunca esquecer, né? Aproveitar isso que o Edi falou, transformar aquela tragédia em um exemplo de união, onde mesmo num momento difícil a gente encontra união para superar, para encontrar justiça e nunca desistir, porque a gente sabe como é difícil. E você para pensar agora, a gente já tem uma resolução do caso, mas se você pensa, depois de passado 10 anos, a família pode ficar desesperançosa. A família pode acabar desacreditando, não, a gente passou por tudo isso e a gente foi injustiçado e o que eu vou fazer? Passou 10, passou 15, passou 20, passaram 28 anos. E agora a gente tem aquele alívio de saber que conseguiu fazer justiça. A gente não pode trazê-los de volta, mas a gente vai inocentá-los e fazer com que a morte deles não seja em vão. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/Maurício Cola. Clique no sininho para receber as notificações do Melwood Pub. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos então agora, depois desse assunto sério e pesado, vamos passar para um momento mais leve para encaminhar o nosso encerramento, o momento do palpitão. Vamos botar então a trilha do International Superstar Soccer. Tirou! Perigo! Oi, pênalti! Partida empatada! Você perdeu. Alô, amigo ligado no Melwood Pub, é hora do palpite! E a música do International Superstar Soccer tá tocando, é hora do palpitão. Primeiramente, Watford e Liverpool, jogo no Vicarage Road, jogo duro. Cledi, teu palpite para essa partida? Rapaz, eu um cara que eu sei que eu nunca vou caminhar sozinho e que acredito ainda na nossa classificação, eu vou cravar 2-0 para o Liverpool e num jogo bom, não vai ser sofrido não, a gente vai ganhar tranquilo. Leandro? Bem, eu geralmente eu sempre dou aquele 1-0, né? Já é tradição, mas dessa vez eu vou no palpite da Paula, minha esposa. Eu acho que o Liverpool vai vencer por 2-1. Qualquer coisa, se o Liverpool não vencer, a culpa é dela. Sacanagem. Já tá dormindo no sofá hoje, cara. Caio. Improvável mesmo, tá meio frio. Ah, é. O frio tá chegando. Caio, teu palpite pro jogo Liverpool e Watford fora de casa. Cara, 2-1, porque eu não sei o que é clean sheet. Olha aí. Sente essa tristeza. Que beleza, hein?
senti essa palavra pesada. Foi com uma decepção, assim. Falta do clean sheet. Nunca mais vi post da Linda Pisu. Saudade. Buenas, eu vou de 3-1. 3-1, otimista, vai que o time acorda, faz o joguinho pra passar. Beleza. Próximo. Hashtag o gigante acordou. Tipo isso. Oi. Maurício, me responde uma coisa. Já que você tá seguro, quem vai fazer os gols? No seu 3-1. Eu quero o gol do Watford também. Bom, Firmino, Coutinho e no segundo tempo um gol. Eu não sei se ele vai estar no time, mas caso esteja, Brewster. E se o Brewster não estiver, pode ser o Woodward. E o gol do Watford. Beleza, então. Então você vai apostar na base. E o Watford vai fazer E o Watford vai ser gol contra do Lovren. Tá. Tava tentando procurar aqui pra eu ter certeza dos jogadores do Watford. Mas até que tem um time meio cascudo, né? Eu acho que vai ter bastante pancada. Vai ser Futbolton. Tem muito futebol nesse campeonato. Eu estou profundamente decepcionado com a Premier League. Profundamente decepcionado. Muito Futbolton. Para aqueles que não estão adaptados ao futebol, explique, por favor, o que seria. O futebol é aquele jogo estilo Tony Pulis, Sam Allardyce. O time se fecha num 4-1-4-1, 4-5-1, 3-5-2, 3-6-1. É óbvio que esse time fecha a casinha, espera um contra-ataque, faz um gol, volta pra fechar a casinha e só dá bico. Bico, bola na área, bico, bola na área, chute uma vez que outra, uma vez na vida, outra na morte. E é isso. É o futebol, Tom. E consegue achar um golzinho chato. Exatamente. É aquele jogo de ataque, é aquele time que só joga no ataque contra a defesa, sempre sendo a defesa, é claro. Então, futebol é uma maravilha. Eu sou contra o futebol, Tom. Isso é um câncer no futebol, que tá até calo nos olhos. Eu sou contra o futebol tão moderno. Cara, o futebol inglês ele é o berço do futebol desde o princípio. O futebol evoluiu e a Inglaterra seguiu no futebol que antes era Foot Queens. Não era nem Foot Queens, mas o Queens Park, primeiro time da Escócia. Mas era tipo Foot Chapman, o Herbert Chapman, técnico do Arsenal, adorador de uma retranca maravilhosa. Mas pai do Mourinho, o representante do futebol moderno. E claro, para quebrar essa sequência, sempre tivemos alguns exemplos de exceção no futebol inglês. Mas a gente vai levando. Para não nos estendermos demais, mas já nos estendendo, Liverpool e Southampton, no dia 7 de maio, um domingo. O que vocês acham disso? De partida, então, Cledi? Querido, vou ser assertivo. Vai ser vitória de novo, que eu tô sentindo que agora o Klopp vai dar uns gritos nessa galera, os moleques vão querer mostrar serviço e vai ser 4-0. Bravo mesmo. Leandro? Bem, eu vou voltar ao meu 1-0, né? Não é porque eu mudei no palpite anterior que eu vou assim também dar altos pulos. Não, meu 1-0 sempre. Eu acho 38 também que... vitórias com 38 gols marcados no campeonato. Exatamente. E com enchente em tudo. Mas eu acredito que o Klopp vai dar uma chamada e eu acho que é justo também, tem que dar alguns gritos. Mas eu acho também que os jogadores não gostaram do que aconteceu hoje. É certo que quando se perde não se gosta, né? É sempre, qualquer derrota tem esse pensamento. Mas eu senti que contra o Palace o time teve uma cara de tristeza maior do que nos últimos jogos. Acho que contra o Palace eles perceberam que a coisa pode miar e a culpa é deles. Aí não tem aquilo, eu sou o craque do time e não sei o quê. Não, você tem que jogar. Se você não jogar, nada acontece. E eu acho que é isso aí. Então, 1-0. Beleza.
debulhando só no palpite de sempre. Caio, teu palpite? Meu palpite é 3-0 pro Liverpool, com hat-trick de lei do ex. Um de Lallana, um de Lovren e um de Klein. O partido de Klein vai fazer gol. É raridade. Tá na hora. Não é a dele, né? Mas vai que ele faz um golzinho. Mas quando ele inventa de chutar... Quando ele jogava no Southampton. Mas ele também, quando ele fez gol pelo Liverpool, foi um golaço também. Quando ele inventa de chutar, o chute dele é quase sempre certeiro. Só que ele chuta quase nunca, né? E quando ele chuta, muitas vezes, ele chuta meio... Mas quando vai no gol, parece perigo. O melhor cosplay do Abate. 50 cruzamentos pra acertar meio. Buena. Que delícia. Bom, o meu palpite pra esse jogo é um 4-1. Não era um otimismo que eu tava imaginando pra esse jogo, mas 4-1. Vai que cola. 4-1zinho, aquele jogo aberto. E o Liverpool aproveita as bobeiras do Southampton e soca a trolha. Vai ser clean sheet. Óbvio, né? Vai sair gol do nosso futuro jogador, Nathan Redmond. Vai dele do Van Dijk? Não, o Van Dijk vai se lesionar de novo. Pra variar. É bom jogador, mas meia temporada lesionado, meia temporada se preparando nova lesão. Daniel Egger, volume 2. Teve o Sturridge do Southampton. Daniel Egger, volume 2. Ai, galerinha, chegou a hora de dar tchau. Não. Pois então, aquele momento de dar o tchauzinho. Cledi Cavalcante, por favor, o seu tradicional tchau pro nosso ouvinte. Meus queridos, foi um prazer estar aqui, muito obrigado. Até a próxima e convido vocês a seguirem as redes sociais oficiais do clube no país, no Twitter, @LFC Brasil, no Facebook Brasil FC, que é tudo do clube original, é o clube falando em culto na língua pátria. Então, e também vou fazer um jabá aqui, né, dos meus amigos do THE 360, que eles estão trazendo o meu querido amigo Fernando Maisonai, lá de Liverpool, que ele trabalha lá em Liverpool, como gerente de relacionamento com os fãs, e ele vem dar uma aula sobre marketing digital lá em São Paulo, no dia 8 de maio. Acesse aí o site the360.com.br e fica sabendo e participa, que vai ser show de bola. Então, um forte abraço, muito obrigado. Saiam da superfície, mergulhem de cabeça e forte abraço. Delícia. Bom, Leandro Martins, o Leandricpédia, o seu tchau. Bem, eu sou o Leandro Martins, como vocês já sabem. Qualquer coisa quiser me encontrar, @Leandricpédia. Também você pode curtir a página ou seguir a gente no Twitter ou no Instagram com LFCS Brasil. E no Facebook LFC Supporters Brasil, Liverpool Supporters Brasil. E é isso, galera. Se quiser conversar, quiser mandar um recado, reclamar, sugestão, qualquer coisa, ou se quiser realmente, se você não quiser conhecer o Liverpool e você não sabe por onde começar, você pode me mandar uma mensagem, você pode conversar comigo. Eu sempre estou aqui solícito para ajudar todo mundo, e pode ter certeza que eu vou ser o mais atencioso, carinhoso, e vou auxiliar da maneira que você precisar, e com a gente você não vai caminhar sozinho. É isso aí. Buenas, meu brother Caio Marcos, por favor, o seu tchau, se despeça do nosso público. Meus amigos, uma satisfação enorme participar mais uma vez do Melwood Pub. E vocês podem me encontrar no meu Twitter, é o @mcaio8, para trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre futebol, sobre o Liverpool. E também estou participando do Enfield Brasil, faço uns textos lá toda semana. Às vezes dou a cara também no blog Melwood Pub. E é isso aí, vamos caminhar juntos. Maravilha. E vamos dar então o tchau do Celso, antes que ele nos dê um minhacher, né? Celso, por favor, o seu tchau aí pro público do Melwood Pub. Então, galera, valeu aí pela oportunidade de participar de mais um Melwood Pub. É muito legal como sempre. Eu sou o Celso, criador da Enfield Brasil, e
É isso, abraço aí pra todo mundo e até a próxima. Buenas, eu sou o Maurício Simões, @Maurício Cola no Twitter. Também eu que comando lá o @MelwoodPub. Chegamos a 400 seguidores no Twitter e 300 curtidas no Facebook. Tudo isso na mesma semana. Finalmente, mais uma meta atingida. Deixou sonhar, deixou chegar. Empolgou. É, cheirinho de... É aquele meme do Ronaldinho. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar, não é, Ronaldinho? Eles estão deixando a gente sonhar. Buenas. Siga-nos no Twitter, @MelwoodPub, facebook.com/MelwoodPub. Vamos chegar lá aos 500 seguidores no Twitter, aos 400 curtidas no Facebook. Acompanhe lá nossas postagens, curta, compartilhe, mande o seu comentário, interaja conosco, é muito importante lá a sua participação para nos ajudar também no Twitter. Nós temos aí no nosso blog, melwoodpub.blogspot.com.br, temos lá análises, crônicas, cultura, o Caio sempre trazendo a cultura para o nosso blog, e também temos podcast. Esse podcast estará no nosso blog e também no nosso feed. Estamos no iVox, estamos também no TuneIn Rádio e também estamos no YouTube. Tudo isso é disponível para você que nos ouve nas ondas de rádio pela internet. O Melwood Pub volta muito em breve. Foi um prazer inenarrável estar na companhia de vocês. Fica então o nosso abraço. Fiquem com muita calma nessa hora. Nem tudo está perdido. O Liverpool não caminha sozinho. Nós somos sim o time das causas impossíveis. Não perca a esperança. Não jogue a toalha, pois isso não é Liverpool. Liverpool é acreditar até o final. Dito isso, eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Aquele abraço e tchau!